E aí, estamos de volta. Hoje eu vou contar um pouco aí da minha história, contar um pouco do que eu aprendi ao longo do caminho sobre essa questão aí da alma, sobre crescimento pessoal. Vou falar um pouquinho das minhas fontes e como eles me impactaram ao longo do caminho. Certo? Então tá. Então vamos direto ao ponto. Mas antes eu quero te falar. Procure investir a maior parte dos seus recursos em você mesmo. Para quê? Para que você possa ter uma nova mentalidade, para que você possa entender os seus pontos fortes, para que você possa entender os seus pontos fracos. E o que a gente faz com isso? Os nossos pontos fortes, a gente potencializa isso. As nossas vulnerabilidades, a gente ali, né, passa a observar e ajustar aquilo que a gente precisa fazer. A gente passa a observar as nossas vulnerabilidades e dar um novo significado para ela. No entanto, a gente deve investir a maior parte do nosso tempo em nossos pontos fortes, certo? Eu comecei a interessar sobre esse assunto, talvez ali em 2011, 2012, e uma das pessoas que mais impactaram e começaram, de fato, formatar a minha cabeça, provocar uma metanoia dentro de mim. Foi um autor chamado Bill Hybels, um especialista em liderança que impacta pessoas ao redor do mundo. Ele tem, inclusive, um programa de liderança que acontece em mais de 130 países, que chama Global Leadership Summit. Então, naquele período, em 2012, eu comecei a interessar muito sobre esse tema, sobre lidar com pessoas, influenciar pessoas, sobre aquilo que a gente precisa observar sobre nós mesmos, sobre o nosso caráter, sobre as nossas qualidades, sobre as nossas dificuldades. Eu me lembro que, de fato, eu comecei a ouvir sobre esse autor e minha cabeça foi como se tivesse dado um salto. Eu comecei a ouvir, eu não queria parar mais de ouvir, eu comecei a ler os livros desse autor e, de fato, através desse autor, eu comecei a ser direcionados para outros autores também. Mas eu me lembro que uma das coisas que ficou impregnado dentro de mim foi essa questão sobre liderar, sobre influenciar pessoas, que o papel do líder é muito mais sobre esse entendimento de que, através da influência na vida de outras pessoas, a gente pode servir ainda mais. A gente pode nós podemos provocar ainda mais um maior impacto na vida das pessoas. Então, isso começou a queimar dentro de mim. Essa questão de querer lidar com as pessoas, essa questão de entender o coração das pessoas e querer ajudar. E é interessante que dos quesitos da liderança é você ter esse desejo de poder, de fato, ajudar a vida de outras pessoas, de fato, trazer pessoas que talvez estejam ali em um ponto, e do ponto A, e abrir a mente delas para que, da mesma forma que nós vamos sendo transformados, essas pessoas também possam chegar nesse lugar. Então isso começou a acender dentro de mim, esse desejo de avançar, esse desejo de crescer, esse desejo de ir além. E aí, né, nesse período de aprendizagem, nesse período de querer conhecer mais a fundo sobre esses quesitos, eu lembro que um outro autor, eu comecei a aprender muito com outro autor. Ele chama Henry Cloud, um psicólogo, é uma pessoa impressionante. Ele atua ali no ramo, né, de comportamento das pessoas, no ramo de ajudar as pessoas de conhecer mais sobre si mesmo, ajudar as pessoas a lidar melhor com elas mesmas e também com outras pessoas. E aquele autor também provocou grande transformação na minha vida. E eu lembro de querer ler, né, todos os livros desse autor, lembro de querer ouvir ali todas as palavras desse autor. E, de fato, né, aqueles aprendizados que aquele autor ainda hoje, isso provocou ali grande transformação em minha vida. Eu comecei a ver algumas coisas que ele apontava como debilidade nas pessoas, eu comecei a ver aquilo dentro de mim. E esse autor, especificamente, ele fala muito sobre o tema de limites, que a nossa vida é como se fosse uma casa, e muitas vezes a nossa casa não tem cerca, a nossa casa não tem proteção, a nossa casa qualquer um entra e qualquer um sai.
E eu falei, nossa, como que isso é de fato poderoso. E imagina uma casa sem proteção, sem uma cerca, sem uma porta, né? E qualquer um entra e sai no momento que quer. E basicamente ele fala muito sobre o tema de limites, como a gente deve aprender a nos posicionar, a dizer sim, né, para as pessoas, mas sobretudo aprender a dizer não. Sobretudo entender que quando a gente está falando sim para outras pessoas, muitas vezes a gente está falando não para a gente. Por quê? Às vezes para agradar outras pessoas, às vezes porque a gente na ânsia de agradar todo mundo, a gente não consegue desagradar as pessoas. Mas quando a gente não consegue desagradar as pessoas, a gente passa a desagradar a nós mesmos e nós passamos a ficar insatisfeitos com nós mesmos. E eu lembro que como que isso fez diferença na minha vida, como que isso começou, né, a despertar, a aprimorar aquilo que eu estava aprendendo. E outro tema que eu lembro que também teve grande impacto é sobre como que a gente nós passamos por ciclos. E em cada momento da nossa vida a gente inicia um novo ciclo, e para iniciar um novo ciclo a gente tem que fechar o ciclo anterior. Ou seja, eu chego na 8ª série, para ir para o primeiro ano eu tenho que deixar a 8ª série para trás, fechar completamente a 8ª série. Por quê? Se tiver alguma matéria em aberto eu não posso entrar no primeiro ano. E falando sobre ciclos da nossa vida, o que isso significa? Às vezes, eu e você, estamos com coisas mal resolvidas aí do passado e nós não conseguimos caminhar para frente, certo? E esse também foi um dos autores. Eu comecei a, de fato, ter um desejo ardente de aprender mais sobre as pessoas, um desejo ardente de entender mais ali sobre a nossa alma, sobre o comportamento das nossas emoções. E apesar de nesse período fazendo engenharia elétrica, eu amava, né, ler livros nesse intuito de liderança, crescimento pessoal, relacionamento com as pessoas. E isso foi, de fato, acendendo uma chama dentro de mim. E é claro, né, eu nesse período tive o privilégio de aprender com vários autores. Tive o privilégio de aprender ali com as pessoas ao redor da igreja que eu faço parte. Mas, de fato, eu comecei a investir bastante nessas áreas de crescimento pessoal, liderança, entender mais sobre mim mesmo, como as nossas emoções funcionam. E, especialmente, do ano passado para cá, foi como que essa chama se acendeu dentro de mim novamente. E eu queria aprender, eu queria avançar nesse sentido. E apesar de, né, eu ter um entendimento ali muito legal sobre a questão, né, nossa vida, a conexão da espiritualidade, o nosso espírito, a conexão ali da nossa alma, a conexão do nosso corpo. Apesar, né, de eu ter entendimento sobre esses assuntos. Mais uma vez, no ano passado, foi como se uma peça do quebra-cabeça tivesse entrado ali muito forte, especialmente no quesito sobre a nossa alma, como nós devemos ali governar sobre o nosso corpo, governar sobre essa questão física, sobre o nosso cérebro, governar sobre as nossas emoções. E isso provocou ali uma ânsia de poder aprender mais. E nesse tempo, alguns autores que têm impactado muito, Tony Robbins, que no caso Anthony Robbins, o pessoal chama ele de Tony Robbins, é um autor que tem impactado gente ao redor do mundo. E talvez ele, através dessa pessoa, ele inicializou ali esse processo de coach ao redor do mundo, certo? Ou seja, trabalhar no quesito da alma, trabalhar no quesito do entendimento próprio. E como que eu tenho aprendido, como que eu tenho crescido através desse entendimento. E é muito legal, porque quando a gente entende sobre espiritualidade, a gente tem uma disrupção, porque a gente aprende sobre relacionar com Deus, a gente aprende que tem um Deus que a gente pode conversar com Ele, a gente aprende que existe um Deus que perdoa os nossos pecados e a gente pode andar sem peso. Eu e você podemos caminhar sem peso. Mas eu comecei a perceber que, inclusive muitas pessoas, eu e você, muitas vezes, nós não conseguimos experimentar o melhor daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente não trabalha no quesito alma, a gente não trabalha no quesito emoções, e algumas chaves
começaram a cair dentro de mim, que a nossa mentalidade, as nossas crenças, o entendimento que nós temos sobre as coisas, eles podem parar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se eu não mudo as chaves dentro da minha cabeça, se eu não mudo uma chave, por exemplo, que Deus nos criou para que pudéssemos ser prósperos. Prósperos em que sentido, Mateus? Em todos os âmbitos. Prosperar no sentido de família, prosperar no sentido da relação do trabalho, prosperar na missão que Deus colocou na vida de cada um de nós. Esse é o nosso Deus, o Deus que multiplica todas as coisas. Se a gente for ver a Bíblia, em tudo que Jesus fazia, ele prosperava, certo? Ele começou a ensinar pessoas, ele prosperava e aquilo aumentava. Ele pegava um pão e fazia com que o pão se multiplicasse. Ele ia para curar pessoas, milhares de pessoas eram curadas. E a gente vai vendo através da vida dos apóstolos todos, que de fato entregaram completamente o coração a Deus, o tamanho do impacto que eles causaram na sociedade. E assim é Deus para cada um de nós. Cada um de nós necessita, é ideal que entenda sobre você mesmo, entenda sobre a sua identidade, essa pessoa única que Deus criou, que é você. E através disso, nós relacionamos melhor com Deus. Eu e você aprendemos mais sobre o nosso propósito, que de fato cada um foi criado de maneira extraordinária, mas também foi criado com uma direção, criado com uma habilidade especial para abençoar a vida de outras pessoas, criado não para que outras pessoas possam nos servir, mas nós servirmos outras pessoas e através desse processo, como eu tenho aprendido. E outra pessoa também que me influenciou recentemente muito também, Pablo Marçal, fala muito, né, dessa conexão, espiritualidade, a nossa alma, o nosso corpo e esse entendimento que existe uma barreira muitas vezes na espiritualidade porque nós não entendemos de fato quem nós somos. Nós não acreditamos de fato naquilo que a palavra fala sobre nós. Nós não acreditamos, por exemplo, que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Deus estará conosco. E o que acontece se a gente não tem esse entendimento? Quando a gente chega no vale da sombra da morte, nós queremos desistir porque achamos que Deus não está conosco no momento difícil. Se não entendemos que, de fato, Deus tem o melhor de Deus sobre as nossas vidas, no momento ali que a gente está caminhando para esse melhor de Deus, vem a dificuldade e eu falo, cara, eu vou desistir. Cara, eu não vou dar conta. Cara, eu vou parar no meio do caminho. Ou seja, sem a visão daquilo que Deus tem para nós, fica mais difícil de fato percorrer. Sem olhar de fato para frente, fica mais difícil caminhar esse caminho. Eu comecei a interessar sobre esses assuntos. E eu comecei a perceber como a questão da alma pode impactar ali completamente a minha vida se eu não tiver esse entendimento que a minha alma deve governar sobre o meu corpo. Que o meu corpo, o meu cérebro, muitas vezes ele trabalha contra mim e muitas vezes ele quer ter domínio sobre a minha alma, quando de fato a minha alma tem que ter domínio sobre o meu corpo. Então muitas vezes meu cérebro ele fala para mim mesmo, cara, você não tem condição de prosperar, você não tem condição de ter um trabalho melhor, você não tem condição de fundar uma empresa, você não tem condição de poder falar para outras pessoas, você não tem condição de ensinar. Você não tem condição. E, na verdade, a gente começa a perceber que várias vozes estão ali infiltradas ali no nosso cérebro. Vírus estão infiltrados ali no nosso cérebro. E muitas vezes, se nós não termos domínio e se nós não tirarmos essas travas que estão aí instaladas, esses vírus que estão instalados no nosso cérebro, isso faz com que nós, eu e você, paramos de prosseguir, paramos de avançar, paramos no meio do caminho de um propósito lindo que Deus tem para cada um de nós. E então, nesse período, Deus tem colocado mesmo um desejo ardente de poder ensinar, de poder falar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter esse entendimento. A Bíblia fala, né? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. E eu creio que nesse tempo Deus tem destravado mesmo as pessoas. Deus tem, de fato, aberto a mente das pessoas para que elas possam entender quem elas são e que, para a vida de cada um de nós, Deus tem um propósito maravilhoso. Não importa de onde você veio, não importa a sua história familiar,
Deus não importa com nada disso. Mas a partir do momento que nos posicionamos em querer avançar, em cumprir tudo aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, a partir do momento que nos colocamos em movimento, de fato, Deus, ele olha isso. Quando levantamos a nossa mão e falamos assim, Deus, eu quero ser usado em seu propósito. Eis-me aqui, usa-me a mim. A nossa mente desperta tudo aquilo todas as barreiras que aparecem no nosso caminho. Nós avançamos independente de qualquer coisa. E nesse vídeo eu queria compartilhar alguns dos insights que eu tenho aprendido ao longo do meu caminho, mas ao mesmo tempo compartilhar aqui um pouco do meu coração. Esse desejo de ensinar, esse desejo de querer ajudar outras pessoas. E também chamar você. Talvez essa pequena história, esse percurso que eu tenho percorrido aí ao longo da minha vida, talvez Deus esteja dando esse mesmo chamado para você. Essa mesma provocação, esse mesmo fogo dentro de você, esse mesmo desejo ardente de compartilhar com outras pessoas e de ajudar outras pessoas, como? Através daquilo que Deus fez na sua vida até aqui. Então, nesse vídeo eu queria compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês. Espero que isso possa abençoar a sua vida e espero que isso possa impactar a vida das pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, se faz sentido para você, compartilhe para outras pessoas. Muito obrigado por mais um tempo aí junto. Tchau, tchau.